Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Meu Deus, que delícia que está esse lugar! Aleluia, Jesus, que presença maravilhosa! Meu Deus, aleluia, Jesus, nós amamos a Tua presença, Pai. Não consigo explicar, mas eu posso te dizer que nunca é igual. Deus sempre tem uma coisa nova para fazer, sabe? E a mensagem de agora é o que vem antes da coisa nova. Eu quero falar sobre o treinamento de Deus. Vocês já não comemoraram igual antes? Porque eu avisei que não é fácil. Se você for pro Bop, lindo, vai ter que ter um pé de pra sair do nada assim, um tapão na orelha. Você vai dizer: oh meu Deus, por que eu escolhi isso pra minha vida? Só tem uma coisa que é diferente. Seja o Bop, seja o exército, você escolhe o exército. Com Deus não. Ele escolhe o plano, Ele escolhe o treinamento. Se lasquemos. Ou vive o treino para viver o propósito, ou foge do treino e o propósito nunca chega. Amém? A gente vai para a mensagem. Eu só vou te pedir um favor. Oi, gente, filma o povo do sininho, que eles têm o meu coração. Oh, Deus do céu. Oh, curte o vídeo antes de começar. Antes de começar, curte rapidinho, curte, comenta, compartilha, manda pros amigos, pros inimigos, pros agiotas, manda pra todo mundo. Amém? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você aqui. Amém? E ó, eu não sei, mas talvez a gente deve estar na beirinha dos 10 milhões agora. E quando alcançar os 10 milhões, vamos para Israel gravar uma série lá. Então, se já bateu 10 milhões, só esperar a plaquinha chegar, que nós vamos fazer o sorteio. E você vai, você que tá aí. Aliás, se você crê que é você, comenta: sou eu. Comenta lá também. Vamos pro vídeo. Não deu nem tempo de tomar água. Obrigado. Capítulo 6 de Marcos. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 6, versículo de número 3. Diz o seguinte: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E se escandalizavam nele. Uau! Sabe, algumas coisas são, para mim, difíceis demais de entender. Porque Jesus não foi uma novidade. Jesus foi uma promessa que se cumpriu. Quando você lê o Velho Testamento,
tudo ele está dizendo: está vindo um homem que é filho de Deus, e ele vai nos salvar de tudo. É verdade, está na Bíblia. Isaías profetizou 400 anos antes dele chegar: sobre as suas pisaduras fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Como ovelha muda levaram para o matadouro, e ele não abriu a sua boca. E o nome dele será Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia. Eis que o teu Salvador vem, montado em um jumento, filho de uma jumenta. Ele é justo, ele salva. Estava apontando para ele, ou seja, eis aí o Salvador. Uau! Ele vai nascer numa família real. Ele vai ser da realeza. Ele vai usar roupa de marca. Ele vai usar tênis top. Afinal de contas, o destino dele é o Salvador. Aí vem Jesus. Aí Jesus, irmão, quebra com toda a expectativa. Toda. Primeiro, que ele é um fugitivo antes de nascer, porque para ele não morrer, a mãe dele teve que fugir para Belém. Já começou assim. Só que ela não foi para o hotel de Belém, na avenida, no 4 estrelas pelo menos. Não, irmão. Acharam uma manjedoura para o nosso Jesus nascer. Nossa, que horrível. Por que uma manjedoura, Jesus? Relaxa, deixa o menino nascer. O que importa não é como começa, é como termina. Eu já dei um spoiler. Oh meu Deus, eu preciso melhorar nessa parte. Diga com a boquinha que Jesus te deu linda. Diga, fala assim, ó: o que importa não é como começa, é como termina. Aí bom, mas pelo menos o pai do José era rico. O pai do José inventou o iPhone da época. Era o Joseph Jobs. Não, irmão, José era duro. Morava numa kitnet e tinha uma marcenaria. E aí Jesus foi estudar em Harvard, na Galileia. Não, irmão, Jesus ajudava o pai dele. Engraçado porque a Bíblia fragmenta em 3 partes a história: o nascimento, uma parte da adolescência e a missão integral de Jesus. Quando ele nasce, a Bíblia diz que os reis magos vão, levam presentes, ouro, mirra. Eles levam. E a Bíblia diz que nasceu o Salvador, foi apresentado no templo, e aí para a história. E aí Jesus aparece do nada, e ele tem 12 anos. Só que com 12 anos ele estava no templo, na festa dos tabernáculos, com a família. E nessa festa, Jesus começou a falar. E ele começa a falar, e os mestres começam a ficar atônitos com esse garoto. Quem é esse menino? E a mãe dele vai embora e se esquece dele. Ele fica 3 dias lá. E aí voltam, resgatam Jesus, e acaba a história. E aí a gente vai ouvir Jesus aparecendo com 30 anos. Ou seja, dos 12 aos 30, ninguém falou o que ele fez. O livro que lemos, no capítulo que chegamos, que é Marcos 6:3, fala dos vizinhos dele, porque nada é mais fofoqueiro do que vizinho. Posso ouvir um amém? Lembre que você também é o vizinho fofoqueiro de alguém. Amém? Eu queria desabafar sobre isso.
mas prefiro continuar. Mas ainda estou com vontade de desabafar sobre isso. Mas é melhor continuar. Sofoqueiro tudo me olhando, falando: conta, pelo amor de Jesus, conta o que aconteceu, irmão. Deixa pra lá. Bom, vizinho é fofoqueiro. E os vizinhos de Jesus viram ele crescer, viram ele fazendo móveis, viram ele trabalhando junto com o pai na marcenaria. E é difícil para quem viu você vivendo o ordinário encontrar você vivendo algo extraordinário, porque buga a mente. Porque você olha para o ponto de partida e não tem nada a ver com o ponto de chegada. Você entende? E aí eu sou curioso e eu juro para vocês, e é até pecado jurar, que eu fiquei tentando encontrar uma história de um cliente de Jesus, de um Reclame Aqui, sabe? Sério, de verdade, eu queria dizer: Isabel, nossa, preciso de um móvel para cama, botar na frente para o meu menininho João sentar. Ah, Jesus fez, nossa, ficou bom. Oh, homem bom do móvel, acabamento, homem top. Tem nada, porque o ordinário não vira notícia, o ordinário não vira história, o ordinário só importa para uma pessoa, para quem está vivendo. Só que o problema maior é que todo mundo desiste aqui no ordinário, nunca no extraordinário. Eu vou ser mais claro com você. É porque mesmo você sabendo que Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, mesmo você sabendo que Ele tem planos extraordinários ao teu respeito, você vai ter que viver o ordinário antes do extraordinário. Você vai ter que viver o simples antes do incrível, porque ninguém é formado no extraordinário, a gente é formado no ordinário. Lindos, Deus enviou Jesus para ser o nosso Salvador, mas Ele foi carpinteiro antes de nos salvar. O que me diz é que existe algo que precisa ser levado em conta. Ninguém pode ser exposto antes de ser treinado. E treino não vira notícia. Missão concluída, sim. Sabe o que a gente esquece? É que todo mundo da Bíblia era outra coisa antes de Jesus chegar. E tem gente que depois que Jesus chegou, ficou 16 anos fazendo o mesmo trabalho. Jesus era o Salvador desde o primeiro dia, mas o tempo dele foi com 30 anos. E é difícil para nós isso, porque a parte mais complicada da vida é ouvir sobre o extraordinário vivendo o ordinário. A maioria de nós temos problema com palavras que falam coisas incríveis sobre o nosso futuro, porque a gente olha para a realidade, a gente é realista, não é verdade? Eu comecei a pesquisar homens da Bíblia e suas histórias, e aí eu comecei a ver que um era agricultor, o outro trabalhava tirando leite, um cuidava das terras, outro era agricultor, mas ninguém era grande quando Deus chegou. Aliás, Deus nunca escolheu alguém que estava parado. Meu Deus, muito obrigado, irmã. Eu vou melhorar, eu vou dizer de novo: Deus nunca pegou desocupados. Todas as vezes Deus encontrou pessoas trabalhando, se movendo naquilo que estava disponível para aquela hora. Amém? Deus não encontrou Davi na casa de Saul, Deus encontrou Davi cuidando de ovelhas no pasto. Você consegue entender que isso diz muito sobre a gente? Aí eu tenho uma inspiração, uma pessoa que eu amo muito, que é o Billy Graham. O Billy Graham foi o maior evangelista do século XX. Estima-se que ele pregou para mais de 200 milhões de pessoas presencialmente. Foi o conselheiro de basicamente
todos os presidentes dos Estados Unidos, mas era leiteiro. O pai dele tinha uma pequena propriedade e o primeiro trabalho dele não foi pregando para milhares. Ele era um leiteiro. Do leiteiro, um radialista. Da rádio, uma pequena igreja. E de uma pequena igreja, o mundo. Deus sabia, desde o primeiro momento que esse garotinho nasceu, que ele seria o maior evangelista da história. Mas Deus não fez ele nascer na casa de um evangelista, fez nascer na casa de um fazendeiro. Porque de verdade, a geografia é o que menos importa com o Senhor. De verdade, o seu background não muda absolutamente nada o que Ele tem para fazer para você. Não muda nada. Mas é nesses lugares que nós somos testados, treinados e aprovados. Sabe, lembra do texto? Porque fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Uau! Lindo. Hoje as pessoas sabem quem eu sou, pelo menos algumas pessoas sabem. Mas a minha história, ela começou bem antes, né? 9 de abril de 1990. Para que ninguém pegue calculadora, 34 anos. E sim, é botox e... Bom, pelo menos eu falo. Ai, Jesus amado. Bom, eu vou contar rapidamente. Com 13 anos, eu fazia caixa de sacola plástica. Com 14 anos, eu costurava pacote de carvão. Com 15 anos, eu voltei a trabalhar empacotando sacola plástica. Com 16 anos, eu fui estagiário da Caixa Econômica. Respeita a minha história. Com 18 anos, eu fui vendedor de tênis. Com 20 anos, eu virei bancário. Ganhava uma mixaria. Não é verdade? Minha função era prospector de negócios. Uau! Um belo dia eu estou numa feira e a mulher diz: o que você faz? Eu digo: sou prospector de negócios. E eu sempre fui muito sincero. E ela disse: nossa, que chique. E eu respondi a ela: pena que não ganha nada. Aí eu olho para o lado. Arrepiou tudo. Minha gerente estava ouvindo. Eu era amado naquela instituição. Depois fui radialista. Trabalhei 7 anos num programa de rádio. 3 como voluntário. Eu pagava para ir, pagava combustível, ficava esperando alguém abrir a rádio para eu entrar, porque nem chave eu tinha, mas estava lá. Quando eu fiz 22 anos, alguém disse para mim: por que você não conta o seu testemunho? E aí eu fui na primeira igreja e tinham 30 pessoas. E eu preguei como se estivesse em Paulínia hoje. Porque nunca foi sobre o tamanho do público, nunca foi sobre o lugar, foi sobre a mensagem que mudou a minha vida para sempre. Ou seja, antes de chegar aqui, tem uma história que ninguém conta e que não interessa para ninguém, mas para mim. Eu agradeço a Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelas humilhações, obrigado pelas crises, obrigado pelas angústias, obrigado, Senhor, porque nesse tempo eu te conheci de um jeito que jamais te conheceria vivendo o que eu vivo hoje. Porque lindo, sejamos sinceros, o lugar mais poderoso para se conhecer Jesus é nos dias difíceis. São nesses dias que a gente precisa dele.
São nesses dias. Só que aqui mora o segredo de tudo. Porque nesse lugar é o lugar da desistência. É o lugar onde nós levantamos os olhos e o horizonte que nos foi prometido não aparece nem no GPS. Então, nesse lugar a gente começa a blasfemar contra Deus. Nesse lugar a gente para. E aí a gente pega outro caminho e diz: deixa, vou fazer da minha maneira, vou fazer longe da vontade do Senhor, vou fazer o que eu quero. E aí Deus assim tava quase acabando, sabe, tava pertinho, volta, não vai não. Aí você diz: não, é impossível Deus fazer. E aí a gente começa a usar o processo para dizer o porquê Deus não vai cumprir o que prometeu. A gente diz: olha onde eu estou, olha o trabalho que eu trabalho, olha a minha família, olha a minha história. E lindo, posso te falar, esse deveria ser exatamente o motivo que você deveria agradecer e não reclamar. Meu Deus, você não entendeu, eu vou dizer de novo. Meu lindo, a hora certa de ser grato a Jesus, a hora certa de manifestar o que você sente, não é quando aquilo que você quer se torna sua realidade. É enquanto aquilo que você está vivendo, que nem sempre é o que você gosta, mas você consegue olhar para o céu e dizer: Jesus, muito obrigado, Senhor, eu sou grato a Ti. Muito obrigado, Jesus, porque o que eu tenho é o sonho de alguém. Muito obrigado pelo meu trabalho, muito obrigado pela minha família, muito obrigado pela minha história. Não importa, Jesus. Bom, e aí a gente aprende algo valioso, que quando a gente agradece, o que demoraria anos começa a passar meses e acaba. Não, peraí. Ai, Jesus, olha, rápido, já contei, mas vou contar de novo. Eu tinha um carro chamado Symbol. Por que você riu? Bom, mas antes eu tinha um Honda Civic. Muito obrigado pelo apoio. Mas eu tinha que construir uma casa, então eu vendi o Honda Civic. E eu comprei um Symbol, que não foi eu que comprei, foi meu pai. Ele pagou 13 mil reais. O Symbol veio para minha mão, e eu fui na casa de um amigo muito debochado, que olhou e disse: seja bem-vindo ao seleto grupo de 14 pessoas que tem um Symbol no Brasil. Bom, apelidei o carro naquele dia de Simbólico. Então, aonde eu ia, eu dizia: tem vaga para o Simbólico? Simbólico é o que você trata como algo que representa, mas não faz a mesma coisa. Ele é simbólico, sabe? E aí eu reclamava, eu amaldiçoava, porque com brincadeiras de mau gosto a gente também amaldiçoa. Sabe, quando você desdenha daquilo que é o sonho de alguém. E eu vivi isso durante alguns meses. Fui na casa de um amigo muito rico, que tinha uma Hilux. Uau! Isso pra mim, meu lindo, era tipo, uau! Era o Ike Batista que eu conhecia. E eu me lembro de estar na casa dele, e eu tava louco para entrar na Hilux, para ver. Uau! Uma caminhoneta. Só que ele parou na frente de uma Bis e começou a elogiar a Bis. Bis é aquela motinha pequenininha. E ele começou a dizer: rapaz, você não imagina o negócio que eu fiz nessa moto. Uau! E ele começou a dizer: nossa, moto maravilhosa, faz tudo e me leva, econômica. Rapaz, eu não sei nem quanto gasta de gasolina, porque parece que faz uns 3 anos que eu abasteci. E eu tô olhando pra moto e pra Hilux. E ele gava a moto e não gava a Hilux. Aí o Senhor falou pra mim: viu, tonto? Não é pelo valor, é pelo que serve. Calma.
E você com um carro que é o sonho da vida de alguém que só tem uma moto, zombando porque não é o que você queria ainda. Eu não sou chorão. A lágrima começou a correr na frente do homem. Na cabeça dele, ele pronto, vendia bis para alguém. Mas só pode. E eu falei: Paula, corre aqui, minha mulher. A esposa desceu, a lágrima correndo, falei assim: precisamos ir embora. Aí o homem pensou: tá com inveja da bis agora. Falei para ele: outra hora eu te explico. Entrei dentro do carro. Era um trajeto de 40 minutos. E eu disse para Paula: a gente vai agradecer a Jesus pelo carro que a gente tem. A gente vai agradecer agora. Irmão, durante 30 minutos a gente foi até em casa chorando dentro do carro. E a gente disse: Jesus, obrigado, Senhor, obrigado. Oh, Jesus, que coisa maravilhosa. Tem gente que não tem, Senhor, e a gente tem. Olha que coisa boa, Jesus. A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Tem terra, Senhor, olha que maravilhoso. 13 por litro, olha só, Jesus. Tem gente que reclama que a gasolina tá cara. E eu tô... Irmão, naquele dia eu vi todos os pontos positivos daquele carro. E eu falo que quando eu cheguei em casa, o símbolo trancou a porta. Ele não queria que eu saísse. Ele nunca se sentiu tão amado na vida dele. Quando eu consegui abrir a porta, ele deu 2 piscadinhas para mim e falou: te amo, cara. Você viu em mim o que nunca ninguém viu. Só que o dia que eu saí do símbolo, sem saber, eu estava dando tchau para ele. Porque o dia que você agradece pela estação que Deus te colocou, significa que você está preparado para ir para o próximo nível que Ele tem para você. Entende? Quando você para de reclamar e agradece por onde Jesus já te colocou, mesmo que ainda não seja o lugar que você deseja, mesmo ainda que não seja aquilo que você espera, mas quando você olha para o céu e diz: Jesus, muito obrigado, aleluia. Parece que no céu faz assim, ó, check. Tá pronto para o próximo. Até o dia que o treinamento termina e a missão principal se apodera de você. E nesse dia você olha para trás e diz: agora eu entendi. Aleluia, Jesus, aleluia. Bom, eu preciso terminar. É porque o dia que o carpinteiro deixou de ser carpinteiro, ele virou o salvador de todo mundo. Não, você nem deu moral. Irmão, imagina quem fez o móvel com o homem, falando: é meu, ninguém toca, vai pro meu museu agora. Quem foi que fez? Foi Jesus, mas ele não é o salvador. Mas antes foi um marceneiro. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Eu acho maravilhoso quando eu encontro gente que eu vim de tênis. Irmão, eu era embrulhão. Eu dava uns golpes fortes. Eu elogiava os tênis, irmão. Nossa, esse tênis aqui parece que você está pisando nas nuvens. Irmão, eu me lembro de um dia que foi uma mulher jovem, bonita, com um velho. E eu falei para ela: pergunta pro teu pai se ele gostou. E ela disse: é meu marido. Ah, irmão, eu imagino o velho dela, e ficou bolado comigo. Liga o YouTube. Então, vem cá, novinha. Esse menino não falou que eu era o teu pai? Rapaz, 10 milhões de inscritos. Aí a novinha vem. Ela diz: sim. Antes ele falava que você era meu pai. Agora ele está dizendo que tem um outro homem que é meu pai.
e que tem o poder para mudar a minha vida, e o nome dele é Jesus. Meu Deus! Irmão, você pensou se o Simon me vê? Nossa, deve estar morrendo de saudade de mim. Quando ele vê, nossa, vai ficar perdidinho, perdidinho. Rapaz, esse garoto me tinha esses dias atrás. Que rolou na vida dele? Irmão, já pensou se o pedreiro que deu o golpe em mim na primeira casa vê a casa que eu moro agora, vai ficar perdido. É que quem viu você no processo não vai conseguir acreditar aonde Deus vai te levar. Ei, lindo, o processo é proporcional ao tamanho do plano que Deus tem para você. Então escute bem, é difícil, é complicado, é cansativo. Se é ruim desse jeito, meu lindo, agradece, porque se o treinamento é assim, imagina a missão principal. Sinistro. Jesus, entendemos. É difícil, né, Senhor? Nunca é fácil. Poxa vida, bem na nossa vez podia ser. Mas não é, Jesus, eu sei que não é. Porque o Senhor não trabalha com pessoas despreparadas. O Senhor não trabalha com pessoas que desistem. O Senhor não trabalha com pessoas que param no caminho. E Jesus, nós não vamos parar. Nós vamos viver o processo completo, até que um dia os nossos olhos enxerguem não mais pela fé, mas de maneira tangível aquilo que o Senhor nos prometeu. Mas enquanto isso não acontece, em cada fase, em cada estação, seremos gratos a Ti, em nome de Jesus. Deus colocou algo no meu coração para essa noite, e nós estamos em uma noite memorável aqui, com pessoas aqui assistindo, pessoas na internet, na Rede Super. E sabe, uma das preocupações do meu coração é trazer algo que o Senhor quer, porque seria mais fácil eu escolher aquilo que domino, talvez para impressionar alguém. Aliás, mas isso eu já desisti faz muito tempo. Eu sempre digo que eu gostaria de pregar aquelas mensagens, sabe, chique, com exegese, promelese, essas coisas tudo que eu não sei nem o que significa direito, mas não é a minha praia. E parece que quanto maior o lugar, mais simples é a mensagem que Deus coloca no meu coração. Parece só para dizer: filho, aprende que sou eu que faço, não é você. E aí Deus colocou essa palavra no meu coração, que eu até queria pregar de maneira chique, mas como eu disse, eu já desisti. Eu e minha esposa, nós até estudamos para falar bonito, sabe? Mas não, a gente não aprendeu. Eu até queria pregar de pedestal, assim, deve ser legal, né? Não rola, irmão. Esses dias, Deus deixou eu pregar uma palavra que eu fiquei impressionado com a minha inteligência. Sabe quando você se impressiona com você? Eu falei: nossa, esse rapaz está profundo hoje, hein? Estava me ouvindo, falei: nossa, que palavra difícil, nem eu sei de onde eu tirei. E eu pensei que aquele dia eu tinha pregado a mensagem mais complexa da minha vida e mais inteligente. Eu desci do púlpito, minha irmã me abraçou e disse: pastor, por isso que eu amo você. Suas mensagens sempre são simples. E essa então desisto. E a mensagem que eu vou ministrar hoje, ela é simples e eu vou começar. Nós sabemos que o centro da Bíblia é Cristo. O Velho Testamento aponta a Cristo, e o Novo Testamento é onde Cristo surge, e é onde a nossa vida tem sentido através da graça revelada pelo sangue de Cristo que escorreu no madeiro. Então toda a Bíblia, ela aponta para Cristo. Sempre, sempre, todas as histórias, todos os milagres sempre apontam para Cristo. E Cristo é o personagem principal da palavra. Então não tem como pregar a Bíblia sem pregar Cristo. Só que tem coisas na palavra que ficaram, que Jesus deixou para nos provocar algumas reflexões.
Tudo que Cristo faz no Novo Testamento, Ele faz para cumprir aquilo que os profetas do Velho Testamento profetizaram acerca dele. Então, quando eu acabei de ler aqui sobre a entrada triunfal lá de Jesus em Jerusalém, obviamente nós pensamos, que humildade, que homem simples. E claro, é isso mesmo. Porém, quando Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento, Ele não está só montado em um jumento porque quer. Ele está para cumprir aquilo que Zacarias capítulo 9, versículo 9 profetizou sobre Ele, dizendo: exultai, ó Sião, porque o teu Salvador vem montado em cima de um jumento, filho de uma jumenta. Ou seja, Ele vela para cumprir a sua palavra. Então tudo que Jesus faz, Jesus está cumprindo a palavra. Jesus não veio para cumprir um paradigma de um fariseu. Jesus não veio para atender a expectativa de alguém. Jesus veio para cumprir a expectativa do Pai, antes revelada sobre a vida dele. Então quando Jesus caminha na terra, Ele caminha segundo o Pai ordenou do céu. Tudo que Ele fez apontou Deus, e tudo que Deus ordenou antes apontou Cristo. É mais ou menos assim. Só que se você ler Zacarias capítulo 9, versículo 9, o detalhe é o jumento. E aí quando Jesus fala, Jesus dá um novo detalhe. Sabe, Jesus não está não cumprindo a profecia. Jesus está cumprindo a profecia e nos apresentando um detalhe. E esse detalhe é tão simples que nós lemos, e é um milagre extraordinário. E você viu, porque você está aqui, que ninguém deu um glória a Deus, mas no texto que nós lemos há um milagre de Jesus. E a gente não percebe, porque a gente é menino de prédio, a gente é criado no Anoninho, no Sucrilhos Kellogg's, não, nós é criado nesse daí, então a gente não percebe. Mas deixa eu dizer uma coisa, se eu for pregar no Nordeste, lá no interior, essa palavra, eu terminei de ler, tem gente batizada em 18 idiomas de língua estranha. É que você não entendeu direito. Mas se eu pregar isso aqui numa cruzada evangelística lá no meio do Maranhão, não vou conseguir pregar, porque é o fato de ler que alguém vai falar assim: você viu o que ele falou? Está na Bíblia, a gente não viu. Milagre. E é gente batizado, caído no chão, dando glória a Deus, dando mortal na igreja. Que exagero. Mas eu preciso explicar para você. A Bíblia diz que Jesus está atendendo uma expectativa de uma profecia. Jesus está entrando em Jerusalém, claro, quebrando o paradigma daquilo que o fariseu esperava. Enquanto os fariseus estavam dentro dos templos dizendo: o Messias vem, o Messias estava passando na rua, em cima de um jumento. E ele estava lá dentro dizendo: um dia o Messias vai voltar, um dia, perdão, ele vai vir. E o Messias estava passando, curando, libertando, transformando. E dentro do templo ele estava dizendo: talvez um dia ele vai vir. E o Messias estava andando sobre as águas, o Messias estava repreendendo, o Messias estava fazendo aquilo que ele sabe fazer. Então, a quebra do paradigma é: um rei entra num cavalo branco. O nosso rei entra em cima de um jumento para cumprir a profecia. Só que parece, né, legal, né? Até bonito falar isso aí. Mas a Bíblia diz que Jesus faz uma coisa. Jesus diz o seguinte: olha, vocês vão entrar numa vila que está à frente, e vocês vão encontrar um jumento amarrado. Esse jumento nunca foi montado. Tragam para mim esse jumento que está amarrado, que nunca foi montado, que eu vou usar ele. Tá bom. Aí os dois discípulos entram em Jerusalém, entram na vila antes de Jerusalém, e eles encontram exatamente aquilo que o mestre falou: tem um jumento amarrado. E a Bíblia diz que quando eles estivessem amarrando o jumento, apareceram os donos do jumento. E que quando perguntasse o que queria com o jumento, dizer: Jesus quer. Tá bom. E é exatamente isso que acontece. Eles estão desamarrando o jumento, e os donos do jumento aparecem. Mas vocês querem com o jumento? Estão desamarrando ele. Aí eles dizem: não, Jesus quer o jumento. Ah, tá bom, pode ir. Aí eles pegam o jumento, que nunca foi montado, trazem até Jesus. E quando chega até Jesus, eles colocam um tapete em cima do jumento. Jesus sobe no jumento e entra em Jerusalém. Difícil pregar para gente rica, irmão. Sério, difícil. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu entrei na OLX para comprar um jumento essa semana. Eu descobri a primeira coisa: o jumento é caro, irmão.
informação que vai agregar muito à sua vida hoje. O jumento é caro. Você compra uma bis e não compra o jumento. Você já pensou? Você faz 18 anos e diz, olha, acho que ao invés da bis vai ser o jumento. Aí você compra o jumento, mais ou menos assim, eu estou te explicando para você entender. Você compra o jumento é chucro, né? Você nunca montou nele. Então você vai pegar o jumento e você vai comprar ele, pagar uns R$3.500, R$4.000. Você vai levar o jumento para o seu apartamento. Eu não sei onde você mora, você vai levar o jumento para casa. Aí você vai olhar para o jumento, amanhã nós temos tarefa, nós vamos para a faculdade junto. E eu vou em cima de você. Aí o jumento vai levantar o casco dele assim, a patinha para os ricos. Em mim você não monta não. Como assim? Animal que nunca foi montado não é só chegar e montar. Animal que nunca foi montado tem que ser domado. Ainda mais se for um jumento. O jumento é um dos piores animais para se domar que existe, porque ele é um jumento. Então, o jumento ele é burro, que é outro animal, mas é uma característica também muito usada. O jumento ele é empacador, teimoso, bravo, jumento, por aí vai. Então, se o jumento nunca foi montado, ninguém monta no jumento. Então, quando você quer montar no jumento, você investe no jumento. Como assim? Vou explicar outra coisa para você saber. Você sair da lagoinha e dizer, olha, eu aprendi a domar um jumento. Eu vou falar por cima, para não perder tempo. Você comprou um jumento, você vai domar ele. Vou explicar uma coisa, é um método, não é uma regra, tem vários, mas é um método que me chamou a atenção. Você vai pegar o jumento, uma semana, pastor Fábio, você vai olhar para o jumento, você vai ganhar a confiança dele. Ai, que raiva do jumento. Aí você vai chegar na baia, ou no quarto do seu apartamento, onde tiver o jumento sentadinho, você vai fazer assim no rostinho dele. Não estou brincando, é sério, eu estou falando sério aqui. Você passa a mão na carinha do jumento. Oi, jumento, tudo bem? Tudo isso porque você está querendo que ele seja submisso a você, e que ele entenda daqui a pouco que quem manda nele é você. Isso se chama processo de doma, mas também é conhecido como processo de submissão. Então você vai fazer uma semana carinho no rosto do jumento. Ô, lindo, tudo bem? Bom dia, bom dia. Aí você vai passar a segunda semana, você vai chegar no jumento, vai montar nele, vai colocar o tapete no jumento e tira, porque ele pode ficar bravo contigo. Você tira o tapete e vai embora. Uma semana colocando o tapete, tirando o tapete em cima do jumento. Na quarta semana você vai colocar o tapete, vai deixar e vai colocar o freio nele, mas vai colocar e vai tirar. Mais uma semana. Na quarta semana você vai subir no jumento, depois do tapete, depois do freio, e vai ficar quietinho. Deus o livre você fazer assim, irmão. E eu li uma coisa que eu fiquei irritado. Se o jumento perceber que você está fazendo de má vontade, você tem que voltar no início do processo. Já pensou você voltar na semana lá do carinho do jumento? Oi, lindo, eu te amo, eu estava falando a verdade. Irmão, na quarta semana o jumento está fazendo assim, você já está apaixonado, obviamente. Só que na quinta semana você vai subir nele, vai fazer assim, e talvez ele não ande, porque ele é um jumento, ele é empacador, ele é teimoso, ele é bravo, ele é difícil de se submeter, ele é difícil de deixar levar, ele é difícil de se sentir amado, ele não confia. Aí a Bíblia conta que um dia Jesus ia entrar em Jerusalém, e Jesus falou assim para 2 discípulos: olha, vocês vão entrar numa vila, e vocês vão encontrar um jumento que nunca ninguém se assentou. Ele vai estar amarrado.
Aí vocês vão chegar e vão desamarrá-lo. Mas quando você estiver desamarrando, alguém vai aparecer e vai dizer: o que vocês querem com o jumento? Aí vocês dizem: Jesus quer. Aí vocês vão levar o jumento para Jesus, vocês vão trazer até eu. Aí o jumento trouxeram até Jesus, colocaram um tapetinho nele, Jesus subiu no jumento e entrou em Jerusalém. O jumento entendeu aquilo que eu e você demoramos uma vida para entender. Quem manda é Ele. Quem sabe do melhor para mim e para você é Ele. Quem conhece o nosso amanhã é Ele. Quem tem destino para mim e para você é Ele. Ei, se não fosse Ele, você ainda estava amarrado em algum lugar. Calma que você vai entender melhor. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Esse jumento, que naquela época era muito mais valioso do que agora, estava amarrado. E sabe, eu sou um pouco irritado com algumas coisas. Eu fico pesquisando, e eu vou nas fontes profundas da teologia. Eu coloco no Google. Uai, todo mundo coloca no Google. E eu coloquei lá: como é que doma um jumento? Aprendi umas coisinhas. Se eu pegar um jumento, irmão, o jumento fala assim: duvido que você sabe. Eu falo: sei. Se eu quiser eu monto no você. Só não tenho paciência, mas eu faço. Só que deixa eu dizer um negócio: o jumento estava amarrado. E animal nenhum fica amarrado, principalmente quando vai ser domado. Principalmente se é chucro. Animal amarrado, chucro, arrebenta com tudo. Mas esse animal está amarrado. E aí eu fui conversar com o meu pastor da minha igreja, o pastor Sérgio Melfior. Eu perguntei para ele, ele veio do interior, ele sabe muito sobre essas coisas. E ele disse: Dave, meu pastor é muito lindo também, vocês iam amar ele. Ele é muito lindo demais, é um príncipe de Jesus. Ele falou: deixa eu te contar uma coisa, Dave. O animal, quando está amarrado, é porque, na verdade, o nome é palanqueado. Como assim, pastor? É um animal que já tentaram domar ele e não conseguiram. Já tentaram sentar nele, ninguém conseguiu. Esse animal, David, desistiram dele. Ele está amarrado porque ninguém quer ele mais. Calma. Então, peraí. Entendi um mistério aqui. É por isso que quando os discípulos chegam, vão desamarrar o jumento, eles só falam assim: o que vocês querem com o jumento? Eles estão dizendo: isso aí é uma porcaria, irmão. Se vocês conhecessem esse jumento, vocês faziam: olha, vocês iam embora. Tem um cavalinho top para vender. Aí eles dizem: não, Jesus quer. Eu acho que o dono do jumento era fariseu. Agora é meu pensamento aqui. Eles ficaram assim. Que para Jesus... Filma para nós ver depois. Ei, eles falam: você é para levar? Você pode desamarrar, pode levar isso aí. Eu quero dizer uma coisa para vocês: Jesus é o único que investe em quem ninguém acredita. Quando eu imaginei que eu pregaria em Batista Lagoinha, Jesus é o único que investe em quem ninguém dá moral. Quando eu imaginei, Ele é o único que olha para mim e para você e enxerga o que ninguém enxergou. Ele olha e diz: dá para usar, eu vou usar. Ei, eu vou usar você, eu vou usar você, eu vou usar você. Vai entender. Alguém que gosta de gente que ninguém suporta.
Para pensar. Olha quem Jesus escolheu para andar com ele. Jesus escolheu o traidor. Ninguém queria andar perto, mas Jesus tinha uma possibilidade. Anda com amor e aprenda a amar. Ande com a porta e entre por ela. Ande com a perfeição e se torne perfeito. Mas a possibilidade é: eu não quero, então faça o que você quiser. Agora João é diferente. João andou com ele e aprendeu a amar. João andou com ele e aprendeu a ter que a intimidade. João andou com ele e aprendeu que é bom ficar fixo olhando para ele. Lembra da cena? Tem uma cena que eu gosto demais. Estão tudo na mesa, última ceia. Aí tem um Pedro aqui. Jesus disse: olha, alguém que está na mesa aqui vai me trair. Aí tem um homem que está com a cabeça assim encostada no peito de Jesus. Que delícia, né? Já parou para pensar? Ele está ouvindo o coraçãozinho do mestre. Aí Jesus diz isso, o Pedro está na frente e diz: Psh, olha aqui. Eu digo: o quê? Pergunta para ele quem é. Ô Jesus, o Pedro quer saber quem é. O Pedro pergunta para João, porque sabe que João é mais íntimo. Deixa eu dizer para você, andar com Jesus é escolha, e a forma que você anda com ele também é. Deixa eu contar uma coisa para você. O jumento estava amarrado, mas agora com Jesus ele está solto. Irmão, longe de mim vir para a Lagoinha chamar vocês de jumento. Longe de mim. Só estou dizendo para você, o jumento, que é um jumento, entendeu? Eu vou só pensar aqui, conjecturar, tá, pastor Flavinho? Não é, eu sou normal. Mas o jumento olhou para Jesus e pensou: a minha natureza é forte, mas dele é mais. Eu penso que sei o que é melhor para mim, mas o único que conhece o meu amanhã é Ele. Calma. Ninguém queria eu. Todo mundo desistiu. E Ele mandou me chamar. Sabe de uma coisa? Eu vou largar a mão de ser jumento. Pode subir, Jesus. Eu estou contigo. Deixa eu dizer uma coisa para você aprender uma vez por todas. Para de bater de frente com o amado. Para de tentar pensar que é você que sabe o que é melhor para você. Está na hora de você parar, abrir mão dessa natureza pior do que a do jumento e dizer: o Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor sabe o meu amanhã. Eu vou confiar mais. Pode tomar conta. Você está dizendo para Ele: eu até sei alguma coisa, mas quem sabe o melhor para mim é você. Provérbios 16: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Provérbios 27: há caminhos que para o homem parece direito, o fim dele é a morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Ei, Provérbios 27 que diz: não presumas o dia de amanhã, pois não sabes o que ele trará. Está na hora de você tomar vergonha na cara. Parar de desconfiar. Parar de ficar reclamando no Facebook, postando polemiquinha lá. Está na hora de você dizer: ei, para com isso. Para e dizer: Senhor, a partir de hoje não mais vivo eu, mas o Senhor vive em mim. Jesus escolheu o jumento para entrar em Jerusalém, para cumprir a profecia, mas mandou pegar um jumento que nunca foi montado, que todo mundo já tinha desistido. Aí Jesus sobe no jumento e entra para Jerusalém. Aqui, esse aqui é bonito, né? É bonito. Eu te conto uma coisa. É bonito falar isso? É bonito, mas não é fácil. Pastor, não é fácil, pastor. Entregar o caminho para o Senhor não é fácil. Entrega o teu caminho no Senhor. Descansa nele, tudo Ele fará. É difícil. Ei, Salmo 37 é difícil, porque a gente é humano. Se tem uma coisa que o ser humano gosta é controle. Entregar para Deus é dizer: perdi o controle. Difícil, hein, irmão? É muito difícil. Ainda mais para o jumento, que nunca foi montado e agora tem um homem em cima dele e uma algazarra em volta. Porque a Bíblia diz que quando ele está entrando em Jerusalém, tem uma galera gritando: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Ei, o jumento está desesperado.
Porque quando a gente toma uma decisão é uma coisa, o difícil é o amanhã. Dizer aqui na Batista Lagoinha, Jesus toma conta, é fácil. Difícil é amanhã dizer, Senhor, pode continuar, que quem manda é você. O jumento diz, pode subir. O jumento só não sabia da treta que ia dar. O jumento só não sabia que ele estava levando sobre ele o homem mais famoso que o mundo conheceu. 2018 anos depois, ele é o nome sobre todo nome e que atraiu eu e você para cá. Ele é o antes e o depois. O calendário se divide antes dele, depois dele. Ele mudou a história do homem. O jumento está entrando em Jerusalém, aquela galera está assim, Hosana nas alturas. E aí a Bíblia diz que quem está empolgadaço mesmo começa a jogar os tapetes na frente do jumento, irmão. O jumento está assim, eu me arrependi, eu vou voltar, eu vou empacar, sai fora, o Senhor não me avisou. É porque Jesus não avisa o processo, só o destino. Eu estou ficando perigoso. Eu estou sentindo uma presença de Deus tão poderosa nesse lugar. Isso se chama teste do percurso. Posso te contar uma coisa? Eu e minha esposa estudamos 5 anos numa faculdade. 5 anos. Para ser advogado, eu e professor, e minha esposa para ser juíza. 5 anos estudando. Minha família, ninguém fez faculdade. Eu fui o primeiro a me formar numa faculdade. Todos os paradigmas foram quebrados em mim. Então a expectativa da família era, vai ser o advogado da família. Sabe, quando a gente faz faculdade, se for qualquer coisa que você fazer, você já é formado no primeiro dia de família, naquele jantar. Você chega e todo mundo diz, olha o doutor aí. E a gente já assim, posso fazer uma consulta? Não sabe porcaria nenhuma, mas acho que já sabe. Irmão, durante 5 anos toda a minha família dizia, olha o advogado da família aí, ó. Ai Jesus, se ele soubesse da tal da OAB. Mas escuta só, durante 5 anos eu fiz faculdade, me formei. Mas quando eu entrei na faculdade, em fevereiro, em abril, eu tive um encontro com um amado. Aí pastor Fábio, estava abandonadinho. Pensava que tinha moral, mas já tinha perdido toda a graça de viver. Pensamentos de morte, depressão. E ele falou assim, chama o menininho lá. Chama o Davinho, aquele menininho lá, aquele doidinho lá. Ninguém dá muita moral para ele não, mas eu vejo nele algo que ele não sabe ainda. Um dia 5 de maio, eu vou levar ele para pregar numa igreja bem grande no Brasil, então tem que começar a preparar ele agora. Chama ele aqui. Aí eu cheguei na frente dele e eu tive que tomar uma decisão. Eu pensei, até agora aqui eu não tinha nada não, né? Eu ia casar, não tinha uma bicicleta, nenhuma bicicleta mesmo, irmão. Não tinha nada, não tinha um papagaio para dar o piste, não tinha nada. Aí venha pensando, eu estou destruído, e nele eu tenho esperança. Eu não conheço sobre o amanhã, e ele desenhou o meu futuro desde o dia que a minha mamãe soube que eu ia nascer. Porque eu pego o que ele disse para Jeremias, antes que tu se formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. A gente é meio metido mesmo, eu fico pensando isso. Eu falei assim, estava desesperado, falei, então Senhor, pode tomar a direção. Só que aí que está o negócio. Eu tomei a direção e eu nunca imaginei que ele ia dizer para mim, não quero que você seja um advogado. Se eu imaginasse, ia ser muito difícil. Eu nunca imaginei que eu ia ter que romper com todas as expectativas da minha família para atender uma expectativa do céu a meu respeito. No começo eu dizia, eu abri mão de tudo. Depois eu aprendi, eu abri mão de nada e abracei tudo.
Perguntei hoje para minha esposa umas 10 vezes, como é que será que a gente chegou aqui nesse lugar? Saímos de uma congregação de bairro da minha cidade para estar hoje na maior igreja, a referência do Brasil inteiro e fora da nossa nação. Como é que será que chegamos aqui? Dia 23 de abril de 2009, eu mirei para cá. Até então eu estava amarrado. Quando eu disse toma conta, ele me mirou para Jerusalém, o centro da vontade dele. Deixa eu te dizer uma coisa, Jerusalém no Velho Testamento é aonde a presença de Deus estava. Daniel orava virado para Jerusalém. No Novo Testamento é onde a aliança foi manifesta. Jesus desceu, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e antes de ir disse, vou preparar uma casa para vocês, mas eu não vos deixarei sozinho, vos deixarei o Consolador que estará com vocês todos os dias. Atos capítulo 2 diz, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam, e foram ouvidas línguas rebatidas como de fogo. O Espírito Santo desceu e o Consolador virou nosso melhor amigo. A partir daquele dia ele mirou a gente para Jerusalém. Antes a gente estava para baixo, agora a gente está olhando para o céu. A gente vai para o céu, a gente tem destino, a gente tem casa. Preciso resumir uma coisa, meu tempo está acabando. O teste é o percurso, o teste é amanhã, porque não significa que você fazendo vai ser pregador. Significa que quando você diz para ele, quero que o Senhor mande, o Senhor será, você moça, moço, será aquilo que Ele quer que você seja. Quando eu estava no dia da minha formatura, durante 5 anos, tem amigos meus da faculdade assistindo agora, eles sabem, durante 5 anos eu dei palestra na faculdade para virar professor no final. Eu sou filho de pobre, nunca ninguém foi para a faculdade, tinha que ter o QI, o que indique para entrar ser professor. Então eu criei um know-how, eu criei uma estratégia. Durante 5 anos eu dei palestra, e no último semestre eu fui chamado para fazer o discurso de formatura. Então no dia da minha formatura eu estava vestido igual de beca, aquelas coisas top, chique, bonito. Minha mãe tirou 5.000 fotos comigo, nunca viu eu tão lindo na vida. Verdade. E aí, eu estou fazendo um discurso de formatura, e eu estou dizendo aquelas coisas chiques, né? Olha, daqui sairão a esperança de uma nação. A gente é bom, né, para fazer emoção assim. Daqui sairão doutores, juízes, promotores, desembargadores, ladrão. Tô brincando. Daqui sairão. Eu fui falando os trem tudo. Aí o Espírito Santo falou no meu coração bem na hora assim. E daí tá saindo um pregador da minha palavra. É fácil para você aplaudir, não estudou 5 anos? É fácil para você não ter que falar para a mãe, mamãe, não vou ser advogado não, ser pregador. É fácil porque você não viu o que eu ouvi. Gente falou que eu ia passar fome, sabia? Falaram que eu ia envergonhar minha família. Um dia falaram para mim que o meu foguinho era de palha. Falaram também que eu ia envergonhar a minha esposa Paulinha. Você é inteligente, menino, que você não casou com um homem inteligente também. Eu tive que ouvir tanta coisa. Tive que orar para Jesus, falar com a minha mãe, para ela parar de dizer para mim que eu podia abrir um escritório e pregar também. Eu tive que fazer, olha irmão, até um dia que eu vivi um milagre. Eu descobri que eu estou indo para Jerusalém, e que um dia eu vou chegar em Jerusalém, e que lá serão explicadas todas as minhas perguntas. Mas enquanto eu não chego lá, eu tenho a plena certeza de que quem está me levando sabe o endereço. Quem está me levando para lá sabe o que eu preciso. Quem está levando eu para lá sabe a minha necessidade. E ei, não preciso de nada, porque tudo o que eu preciso eu recebo dele. Posso contar uma coisa para você? Pode aplaudir o Senhor Jesus, pode aplaudir. Vou terminar.
Ouviu o que eu falei? Eu vou terminar. Eu aprendi que quando a gente fala que vai terminar, 70% volta a atenção. Então eu vou terminar. Talvez não, mas eu vou terminar. Ó, esse aqui é a coisa mais difícil. É quando o jumento entra e eles começam a jogar os tapetes na frente. O jumento está perturbado porque é tudo muito novo. E agora é um teste para ele tomar a decisão de voltar para trás. O senhor já tem vontade de parar, pastor Fábio? Já, né? Já teve, pastor Flavinho? Vontade de falar assim, sabe de uma coisa? Não vale a pena. Dá, né? E já passei cada coisa. E advogado voltando para casa com 13 reais de moeda no bolso, irmão, não ter dinheiro para pagar a balsa. E é difícil uma esposa que se formou em direito ia ser juíza dentro de um uninho bem velhinho, com guarda-chuva fora do carro, porque o queimador para-brisa queimou, limpando para eu chegar numa igrejinha desse tamanho, para pregar e ir para casinha com a mãozinha na frente ou atrás. É difícil, oh, como é difícil ir igreja com gente famosa cantando, e você sendo um coitadinho e dizer, pode ir para casa, que depois a gente leva você para jantar outro dia, e a gente bem envergonhadinho no carro, porque não era ninguém, e saber que tinha gente comendo melhor, só porque a gente não era conhecido. É difícil. Chega uma hora, Marcão, que eu vou dizer, eu dizia assim, sabe de uma coisa, eu não estudei para ser trouxa dos outros, eu não estudei para pregar para gente que não vale a pena. Aí deixa eu comandar, menino. Calma que Jerusalém está chegando, rapaz. Calma que Jerusalém está chegando. Calma que Jerusalém está chegando. Calma que Jerusalém está chegando. Para de pensar em desistir no caminho que você nem sabe o que está te esperando. O jumento chegou em Jerusalém. Eu termino agora. Eu vou ter que resumir aqui. O jumento chegou em Jerusalém. Chegou no destino. Agora eu vou inventar. Posso inventar? O jumento chegou no destino. Jesus desceu. A jumento foi para casa. Chegou em casa. Estou inventando, não está na Bíblia. Rede Super, não está na Bíblia. Estou inventando. Não está na Bíblia, tá? Nós depois vamos dizer heresia. Estou inventando, não está na Bíblia. O jumento foi para casa. Chegou em casa e disse, mãe, estou famoso em Jerusalém, mãe. Meu, a senhora não sabe. Eu fui entrar em Jerusalém, mãe. Todo mundo me aplaudiu. Meu, mãe, ficar de pé. Gritaram Osana, meu nome nem é Osana. É, meu filho, como é que foi não? Um homem mandou me chamar. Jesus é o nome dele. Subiu em cima de mim e falou que era para nós ir para Jerusalém. Deu umas tretas no caminho, mas eu cheguei lá. Tá bom. Passou o tempo, 2, 3 semanas, o jumento chegou em casa de novo, todo machucado, arrebentado. Disse, mãe, não estou entendendo nada que está acontecendo na minha vida, mãe. O que foi, filho? Foi entrar em Jerusalém de novo, me bateram, me surraram. Aí a mãe do jumento olhou para ele e disse, filho, aquele homem que entrou com você na primeira vez, estava junto? Aí ele disse, não. Pois é, filho, é que sem aquele homem de cima, você é só um jumento. Você pode pensar que está indo para o caminho certo, porque está dando certo até agora. Você pode pensar que está tudo bem, porque tudo até agora, nada deu errado. Mas sozinho, você é mais um. Sozinho, você está à mercê do acaso. Sozinho, você é só mais um. Está na hora de abrir mão dessa natureza aí. Está na hora de voltar a confiar no amado. Está na hora de devolver o controle para Ele. Fica de pé, Lagoinha, por favor. Está na hora de você viver os melhores dias da sua vida.
Está na hora de você viver aquilo que nunca teria capacidade para sonhar. Está na hora de você viver um plano perfeito, extraordinário, poderoso e que não combina com você. Está na hora de você dizer para o Senhor: toma conta. Toma conta da minha casa, amado. Oh, aleluia. Toma conta da minha vida, Senhor. Toma conta do meu futuro. Toma conta de todas as minhas expectativas, Senhor. Eu devolvo aquilo que tirei das tuas mãos. Pode tomar conta. Porque um pai, quando recebe isso de um filho, é a melhor coisa que existe. Você gosta do livre-arbítrio? Deixa eu dizer para você, quer agradar o coração do paizinho? Fala para ele: não preciso. Eu quero é que o Senhor mande, Senhor. Eu quero que o Senhor dirija, porque bem sabe, porque me sondas e me conheces, porque sabes tudo ao meu respeito, porque vê o que eu não vejo. Está na hora de devolver, filho. Eu vou dizer para você até você entender. Esse jumento entendeu. Entenda de uma vez por todas. É só uma coisa que o amado deseja: devolva o controle. 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 Leremene calabachou e me dalabachei. E as andorinhas não voam mais, se isso não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, se isso não for amor. Deixa eu dizer para você uma coisa. Quando nós entregamos um controle, eu vou fazer uma coisa, eu preciso fazer. Aliás, não é eu que vou fazer, é você que se entendeu e quer, vai fazer. Quando nós entregamos o controle para alguém, nós entregamos olhando nos olhos. Mas quando se trata do Senhor, a gente mostra que entregou quando se rende. Quem doma um animal só sabe que ele entendeu que quem manda é quem domou quando o animal se rende. E há uma posição de rendimento. Enquanto eles cantam, se você deseja se render, tome essa postura. Você entendeu? Se você quiser se render, se renda. Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! É lindo! Que Deus abençoe você que chegou nessa palavra. E eu vou te falar, lindo, tenha certeza, essa palavra
vai trazer o maior crescimento da sua vida. Eu quero que você saiba do começo, 2024 será um ano onde Deus vai acelerar as coisas, aonde você vai chegar a lugares que nunca chegou, vai viver coisas que nunca viveu. Porque quando a gente sabe o que nos paralisa, a gente sabe o que precisa destronar. Amém? Mas não antes, é claro, de eu fazer o pedido de aonde. Isso, meu amor, curte o vídeo rapidinho, ó, já dá um joinha. Meu filho, quando vê meu vídeo, fala: vou dar um joinha para ajudar o meu pai. Então, curte o vídeo. Curtiu? Compartilha, manda nos amigos, do grupo de amigos, aqueles grupos bandido que você tá, grupo de anúncio. Manda lá também, manda nos grupos da família que você não queria estar, mas é obrigado. Manda para todo mundo. Porque, meu lindo, a gente está chegando perto de uma marca histórica: 10 milhões de inscritos. Então, checa se você ainda não é inscrito. Nesse exato momento, faltam menos de 300 mil pessoas. Pouquinho. Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você aqui. Há 6 anos sem falhar. E por falar em mensagem, vamos pro vídeo. Eu não sei por onde que eu começo. É porque é que tem coisa que paralisa e tem coisa que acelera. Simples. É muito didático. Tem coisas que nos travam, mas tem coisas que nos destravam. Tem coisas que desaceleram, mas tem coisas que trazem uma aceleração surreal na nossa vida. Então, eu não sei por onde eu começo. Se eu começo pela aceleração ou eu começo pela desaceleração. Eu acho que o mais lógico é a gente começar aonde nos trava. Então vamos lá. O texto bíblico que vai nortear a nossa caminhada, eu já vivi essa mensagem, esse texto, não essa mensagem, milhares de vezes. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Luquinha, capítulo de número 5 e versículo de número 6. Eu gosto de Lucas porque Lucas dá uns detalhes que outros evangelhos não dão. Lucas era sistemático, era metódico. Dizem que ele era médico e talvez um dos mais doutos de todos os discípulos. Então quando ele dá o detalhe eu curto, porque eu gosto do detalhe. Irmão, eu detesto fofoca mal contada. Sabe aquelas fofocas que a pessoa não dá nome? Não fala pra mim. Quando a pessoa começa a falar, eu já falo: senhor, com licença, obrigado. Já deu meia-noite, pode falar nome. Irmão, eu quero completo. Aí o bom do Lucas é que ele conta muito completo essa história. Olha só. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, e a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos que estavam com ele diante do arrastão de peixes que tinham feito também estavam. Só que estavam Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios do Pedro. E disse Jesus a Pedro: não temas, porque de agora em diante você não vai mais pescar peixes. A partir de agora você vai ser um pescador de homens. Vou te falar um negócio. Essa mensagem só é possível quando ele chega na história. Enquanto Jesus não chega na história, a gente é um mar sem vento. É uma embarcação à deriva. Sabe qual é a maior alegria da minha vida? Porque como evangelista,
A minha missão precípua é apresentar Jesus às pessoas. Trocando em miúdos, é trazer vento para mares parados, de embarcações à deriva. Nesse mundo, somos uns barquinhos à vela, no meio do oceano, esperando o vento chegar para poder navegar de vento em popa. Então essa é a história. Só começa a navegar se ele chegar na história primeiro. Eu sei que o que a gente ouve hoje é: se você se esforçar, se você dar o seu melhor, se você acordar cedo, se você fazer, se você isso, se você aquilo, 1 milhão de pressão na nossa cabeça. Nos prometem: você vai ser rico, você vai ser próspero, você vai dar certo. Se você comprar o meu curso, então esquece, você vai voar. Eu não vou falar nomes, tá? Os irmãos fofoqueiros tudo me olhando. Fala nomes. Para. Se me perguntar de novo eu falo. Ô gente, olha só. Então, não é a força do homem. Posso te falar, lindo? Se depender de você, você está no sal. Você vai ser a vida toda igualzinho você está agora. Fala para quem está no teu lado. Eu sei que você ama falar com o irmão do lado. Diga para ele: se Jesus não for na tua vida, você não sai do lugar. Me alegro saber que o Deus que eu apresento às pessoas não é um Deus morto, é um Deus vivo. Me alegra saber que Ele não é um Deus que não ouve, é um Deus que ouve e que responde. Mas me incomoda o fato de ter descoberto uma coisa. Irmão, lembra que eu disse que eu sou um pouquinho nerdzinho assim? Aí, foi hoje isso. Eu estava preparando essa mensagem e o Senhor falou no meu coraçãozinho. Jesus fala comigo de um jeito diferente, tá? Jesus me chama de lindo igual eu chamo Ele. Então o problema é meu, cuida da tua vida. Minha identidade é sarada. Eu sou lindo, muito procedimento, mas Ele vê aqui dentro e Ele gosta de algo que eu ainda não descobri, porque Ele é muito bom. Aí Ele disse no meu coraçãozinho, hoje é tarde, cabecinha baixa, lendo. Ele disse: Dave, meu lindo, sou eu. Mano, eu sou tipo João, o discípulo a quem Jesus amava. Ele me ama, e eu amo Ele, mas Ele me ama mais. Ele disse: sem mim, você é um barco à deriva no meio do oceano. Um barco a velas, que depende da chegada do vento para avançar. Amém, né? Nessas horas do campeonato era para eu estar assim. Mas eu dando a minha cabeça, falei assim: e tem como navegar contra o vento? Tá vendo? Eu acho que eu tenho algum problema, irmão. A primeira coisa que vem na minha cabeça é: Senhor, se eu sou o barco, a vela, você é o vento, tem como navegar contra o vento? Tem ou não? Ai, não, me ajuda. Todo mundo, tubarõezinhos, baby shark, turururu. Tem como navegar. Tem como navegar contra o vento? É raro. Vocês não foram pro Google? Eu fui. Irmão, tem. Todo mundo assim. Mas não tem lógica. Tem. Só que olha que interessante, como o Senhor me provocou a pensar sobre, eu dei um Google. Eu fiquei vendo um vídeo de 20 minutos sobre navegação. Eu não devo ter entendido 10%, mas eu entendi uma coisa: dá para navegar contra o vento. Como? Você vira contra o vento, dá um ângulo de ataque para que o vento faça a curva de um lado, a curva de outro, e então te impulsionar para frente. Mas não dá para navegar contra o vento de frente. Você tem que navegar de lado. Aí você vai, já pegou, calma. Aí
Bom, então vamos ver como é isso. Aí o barco navegando a favor do vento em polpa. O barco navegando contra o vento. O Baby Shark, escuta bem. O barco navegando com o vento a favor, vento em polpa. Barco navegando contra o vento. Navega torto, navega mais lento, mas navega. Só que não chega no lugar que o vento enviou. E sabe o que é mais maneiro? É que quando a Bíblia fala do Espírito Santo, diz que ele é um vento que sopra aonde quer. Portanto, na nossa vida, quem manda não é o timoneiro, quem manda não é o capitão, quem manda é o dono do vento. É ele que dá a direção, é ele que manda para o lugar certo. Aí eu já tenho o primeiro elemento que faz com que o nosso crescimento não seja mais paralisado, que é navegar na direção que Ele quer. Oh meu Deus. Gente, nosso problema é que a gente quer fazer o nosso jeito. A gente é bom, mano. A gente é inteligente. A gente é cheio de plano. Sim ou não? A gente fez plano para até 2050. A gente tem o nosso caderninho do sonho. A gente, ai meu Deus. Irmão, é que eu me irrito com a gente. Sabia? Irmão, se eu sou Deus, eu não ia gostar da gente, sabia? Eu falei, não quero mais, povo chato. Irmão, a gente planeja tudo e não pergunta nada pra Ele. Aí quando começa a dar errado, a gente diz, o Senhor me abandonou, o Senhor não me ama, o Senhor não gosta de mim. Irmão, o problema é só você mesmo. A gente planeja tudo sozinho, faz tudo sozinho. E quando a navegação faz assim, porque Ele já chegou na tua vida. Se você está nessa mensagem é porque você já conhece Ele, você já sabe quem Ele é. Você já sabe, bebê. Agora, a primeira coisa que paralisa o nosso crescimento é não saber para onde a gente está indo. É não entender a direção que Deus tem para nós. O que eu percebo na minha vida é que eu naveguei muito tempo de lado, até o dia que eu descobri que o vento estava vindo de outro lugar e me enviando para um lugar que eu não sabia onde era. Mas no dia que eu ajeitei a vela, tirei o ângulo de ataque do barco e deixei o vento, em vez da proa, na polpa, minha vida mudou poderosamente. Obrigado, irmã da esquerda. Amém. Minha linda, sabe o que eu estou dizendo? Quando você sabe o que Deus quer para você, você sabe para onde apontar as suas forças, você sabe para onde mirar a sua flecha, você sabe para onde você está indo. E o maior problema da nossa geração é não ter o propósito clarificado. É isso. A gente quer tudo, só não quer a vontade de Deus. A gente tenta tudo sem falar com Ele primeiro. Tem gente que demora 30, 40, 50 anos para descobrir o que Deus tem para ele. Então está paralisado no tempo, não vai para lugar nenhum. Quando o pior, volta para trás. E essa é a primeira coisa que a gente precisa se libertar logo, que é saber o que Deus tem para nós. E eu sei a pergunta que você faz, mas como que eu vou saber disso? Perguntando, olhando, prestando atenção, lendo a palavra, buscando no Senhor. Mas isso demora? Não sei. Cada um é de um jeito. Tem gente que demora mais, tem gente que demora menos, mas só sabe quem procura. Quem não procura não acha absolutamente nada. Então, bebê, eu não queria dar uma receitinha de bolo, dizer assim, 2 mais 2, 2 ovos, bate, liquidificador, micro-ondas. Não, cada um é um jeito. Só que tem uma coisa, o nosso maior problema para descobrir o propósito não é o que vem depois que ele chega, é o que aconteceu antes de ele chegar. Quando Jesus chega na praia, ele não encontra um homem puro de coração, ele não encontra um homem sem marcas da vida. Ele encontra um homem carregado de cicatrizes, com problemas claramente visíveis. Você está entendendo o que eu estou falando? Cheio de problema, cheio de crise, cheio de identidade totalmente perdida. Porque quem você admira, você não pede para que vá embora, você pede para que fique perto.
Só que Pedro tem uma sensação de pequenez tão grande, que quando ele vê o milagre, ele diz: sai de perto de mim, porque eu não mereço. E tudo bem a gente não merecer, mas falar para ele longe, aí também é longe demais. Isso mostra que tem algum problema aqui. E aí Pedro diz: para longe de mim. É porque ele é um homem cheio de problema. Ele é um homem com passado. E homens de passado carregado e mal curado não conseguem viver o futuro extraordinário que Deus tem. O nosso maior problema é que quando Jesus chega, Jesus pega a gente sempre carregado de passado. Minha maior dificuldade quando Jesus me alcançou não era acreditar no que Ele ia fazer, mas esquecer do que eu havia vivido. Quando eu voltei para Jesus, é uma coisa muito particular minha, mas eu me lembro que na noite que eu voltei para o Senhor, 23 de abril de 2009, eu fiquei 3 noites sem dormir, as noites sequentes, eu não dormia. Entrava alguém no meu quarto, e você sabe quem é, me acusava e me lembrava de coisas que eu queria esquecer para nunca mais lembrar, que me envergonhavam muito, e ele vinha e me lembrava. Tão lindo. Se tem algo que paralisa a gente de crescer, é o que a gente não se libertou do passado que carrega com a gente. Quando Ele chega, Ele não é só a causa do nosso futuro, Ele é o perdão para o nosso passado. Não, vai, eu vou melhorar. Mas o passado você precisa ser perdoado e precisa perdoar também. Porque lindo, ser perdoado e não perdoar é uma dívida que não consente. Sabe, não faz sentido. Quantos de nós fomos perdoados pelo Senhor, mas não conseguimos perdoar quem nos feriu? Fomos perdoados, mas não liberamos a mesma medida. Então alguém diz: eu quero prosperar, mas você é refém de uma visão de passado. Eu quero ser feliz no meu casamento, mas você é refém de um casamento mal sucedido que veio antes de você. Você trata as pessoas do jeito que eles tratavam, você age do jeito que eles agiam. Então, querido, posso te falar, você nunca vai viver algo novo. Você vai ser sempre a cópia do que você viu e vai reproduzir exatamente. É difícil, mas é a verdade. Sem direção, temos um problema, mas não adianta ele chegar e o nosso coração estiver morando no passado. Sabe uma outra coisa? Identidade. Se você não sabe quem você é, o vento chega e você não reconhece ele. Ou pior, ignora, porque pensa que é para o barco do lado, não é para o teu. Eu vou ser sincero com você, lindo. Existem mensageiros da palavra que acreditam que o evangelho, ele precisa destruir o coração do homem, no sentido de envergonhar, humilhar, botar no chão primeiro. O meu maior problema é gente que diz que eu massageio o ego. Tá tudo bem, o problema é deles. Mas o que eu entendo do evangelho é que quando o evangelho chega, ele apaga o meu passado, ele estabelece o meu futuro, ele restaura o meu presente, mas ele me traz um valor que o mundo nunca conseguiu me dar. Não, eu vou melhorar. Irmão, quando eu descubro que Deus enviou o Filho para morrer na cruz do meu lugar, eu recebo um valor que nunca recebi na vida em lugar nenhum. Como assim? Alguém morreu na cruz por mim? E foi por você também. Não, calma. É que tem que esperar ele ressuscitar. Não. Ele morreu por você. E ao terceiro dia ressuscitou. Ele morreu a nossa morte, para que pudéssemos ter a vida dele. Então, já temos 3 coisas: falta de direção, falta de identidade e passado. Eu vou continuar mais uma vez, mais um pouquinho só. Tem mais uma coisa: as pessoas que a gente anda. Ih, pegou lá. As pessoas que a gente anda. Tem gente que quer viver uma vida incrível, mas só anda com gente que não acredita na possibilidade que Deus pode fazer algo sobrenatural.
Tem gente que quer viver um casamento incrível, mas anda só com gente encalhada. O que foi? Não é essa parada de quer ficar rico, anda com rico. Não, irmão. É buscar gente que consegue acreditar no que você vê. É gente que te impulsiona a viver o plano de Deus na sua vida. Agora, a gente escolhe gente que toda a vida tá, ó céu, ó vida, ó azar, oh meu Deus, porque, oh meu Deus. Irmão, eu detesto caminhar com gente pesada. Gente, pelo amor de Deus, gente leve. Tem que ser leve. Irmão, a gente viaja em 8 pessoas, o mundo todo. A nossa equipe, irmão, se vazar o WhatsApp, vai todo mundo preso. O quê? Nossa, se vazar, irmão, nós estamos tudo no sal. Processo judicial, penal. A gente é tudo quinta série. A gente ri de umas coisas que não tem graça nenhuma. A gente ofende de graça. No nosso grupo, irmão, nasceu o filho de um membro ontem. Ontem nasceu. Hoje no grupo estava questionando a paternidade. Quem é o pai dessa criança? Porque a gente fez a conta e ele estava viajando no dia. Aí outro... Não, irmão, é loucura. Aí o outro diz hoje, mostrou a foto no grupo, no pior momento do grupo, o grupo em crise, mandou no grupo a foto dele com a mulher com o teste de gravidez. A gente fez a conta, ele não estava em casa, ele estava na montanha subindo o tal do Aconcagua. Irmão, todo mundo pensava que ele ia morrer, a esposa engravidou. Quer dizer, a conta não fecha. Irmão, eu só quero que você entenda que ser leve é viver a vida de maneira leve. É de não pesar o que não é necessário. É de não carregar bagagens desnecessárias. Irmão, se não é leve, não caminha, não vai, não avança. Agora, quando todo mundo chega nos postos de trabalho, ninguém está desanimado, ninguém está bolado, está todo mundo feliz, motivado, cheio da presença do Espírito Santo, porque no fim todo mundo quer a mesma coisa. E eu vou te falar um negócio. Tem gente que pensa que eu estou falando de não andar com um pecador. Você é pecador, bobão. Eu não ando mais com fulano de tal. Você também é ruim. Se o critério for esse, você não serve. Irmão, é com gente dos dois extremos. Gente que só te leva para a perdição e gente que é santarrão demais. Foge. Gente que você tem que ficar pesando as palavras, pisando em ovo. Ai meu Deus, o que ele vai pensar de mim? Ai meu Deus, o que ele vai achar? Foge, bebê. Se você não consegue viver a sua identidade e a pessoa que caminha com você força você a adulterar quem você é, fuja. Porque se tem algo que paralisa a nossa vida, é quando carregamos pessoas na embarcação que não carregam na mesma visão que a gente carrega, que não acreditam no mesmo Deus que a gente acredita, que não sonha na mesma direção que a gente sonha. E é isso, quando a gente entende, a gente tem 4 pilares que precisam ser resolvidos. Se o problema é passado, eu vou ser bem claro com você. Se o que impede o seu crescimento é o seu passado, quando Jesus chega, Ele é poderoso para perdoar todos os pecados e apagar todo o teu passado. Então vamos para a próxima. Se o problema é a sua identidade que foi ferida, veja, quando Cristo chega, Ele estabelece uma nova identidade. Antes éramos um barco à deriva no meio do oceano, mas quando Ele chega, somos adotados pela sua glória e pelo amor da sua presença. E agora não estamos mais à deriva. Temos um Pai no céu que nos ama a ponto de entregar o Filho na cruz no nosso lugar. Então, quando pergunta quem eu sou filho de Deus. É que tem um negócio. A gente, quando fala sobre a gente, como que eu posso te dizer isso sem ficar chato? Você conversa com gente, irmão, a pessoa só tem uma notícia para contar. Aí você fala, você já viu que tem gente que gosta de parecer pobre? Que tudo diz, não tem dinheiro. Ele tem, mas ele aprendeu a dizer que não tem, já viu?
Tubarãozinho aqui não tem ninguém? Todo mundo é muito rico, né? Ninguém... Tem gente que não tem dinheiro na terra? Alguém viaja de econômica ainda? Ô irmão, você sabe o que eu estou falando, e às vezes até você reclama de tudo. Tudo diz: eu não posso, eu não consigo, eu não sirvo, para mim não vai dar certo, dá certo para todo mundo, para mim não. Não, lindo, quem tem identidade sarada declara sobre si o que crê, não o que vê. Não, vou melhorar. Às vezes o cenário que você está é totalmente o contrário do que você declara, mas o que você declara se torna aquilo que você vive, a autoridade que há na fé em Cristo Jesus. Então você não diz eu não posso, você diz eu posso. Você não diz eu não consigo, você diz eu consigo. Não, irmão, vamos melhorar. Você vai fazer o seguinte, lindo: se o problema é a identidade que você carrega, vamos curar ela agora. Diga com a boquinha que Jesus te deu, diga: eu sou abençoado. Acabou, tirou uma sentença. Eu sou amado. Eu sou escolhido. Eu sou próspero. Eu sou perdoado. Eu sou a imagem, a semelhança daquele que me criou. Eu sou o amor da vida do meu Deus. Amém. Eu sou o que a minha Bíblia diz que eu sou. Acabou. Eu não sou o que dizem, eu não sou o que o meu passado fala, eu não sou o que eu vi na minha infância, eu sou aquilo que o meu Deus diz que eu sou, e acabou. Agora, veja, o crescimento, quando ele é paralisado, ele sofre. Agora, quando você tem uma visão clara, quando você tem um passado perdoado, quando você tem uma identidade firmada, quando você descobre porque Deus te chamou, a sua vida acelera, que te torna... como eu vou falar? Não dá mais para te parar. Eu quero declarar algo na sua vida. Você pode crer nisso? Eu vou explicar um negócio para os irmãos do Tubarão. Quando você abençoa, você faz assim. Quando você adora, você faz assim. Quando você recebe, você faz com a mão assim. Então, receba essa palavra no nome de Jesus. Receba. Eu quero declarar no nome de Jesus que o seu passado será perdoado e você vai perdoar quem lá ficou. A sua identidade será renovada, restaurada. A direção do Senhor vai vir sobre você e vai te levar para um outro lugar. E o ano que parecia estar parado vai ser o ano de maior aceleração da sua vida. O Senhor vai te levar para um outro nível. O que estava morto vai ressuscitar. O que estava engavetado vai vir para fora, e todas as promessas do Senhor que estavam paralisadas irão acelerar de uma maneira sobrenatural sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu me empolguei nessa mensagem porque falta 1 minuto para acabar, e eu não falei o que acelera no todo. Eu falei de passado, falei dele, chega, top. Mas tem as pessoas que chegam também que aceleram. Ai, obrigado. Aqui eu vou falar agora para vocês. Existe algo que acelera. Ontem a minha esposa me convidou para correr. Ela me irritou profundamente ontem, porque ela falou: vamos. Eu disse: vou. E eu tenho roupa de correr, mas não corro, entendeu? E eu vou te contar uma coisa que aconteceu semana passada. Janeiro tem uma corrida de 5 km num lugar, aí no mundo. Uma corrida de 5, outra de 10, outra de 21, outra de 42. No final do ano passado ela falou pra mim: vamos correr de 5? Eu falei: vamos. 5 eu consigo, eu já devo ter andado 5 km num dia. Vamos.
Aí ela entrou para se inscrever. Não tinha mais de 5. Não tinha mais de 10. Só tinha de 21. Eu acho que eu não andei 21 km na minha vida. Eu sou quase um carro zero. E ela me inscreveu. De 21. Então agora eu tenho que treinar, porque senão eu vou morrer. Eu dei um Google para ver se tem bicicleta no percurso. Se você pegar uma bike, dá uma acelerada, um ônibus, um Uber. Mas não dá, é tudo fechado. Então, como eu não quero fazer feio, fui treinar com ela ontem. Só que, irmão, eu estava quase morrendo. Eu estava quase descansando na eternidade. Eu estava, Senhor, leva o meu corpinho. E aí, irmão, só que uma coisa me irritou. Porque enquanto eu estava morrendo, ela estava acelerando. Aí eu disse, sabe de uma coisa? Nem que eu morra, mas eu não vou perder para ela. Aí, irmão, eu comecei a acelerar. Falei, eu não vou perder. Aí quando chegava no descanso, assim, e ela chegou no final. A gente fez um treinamento de 7 vezes, correndo 2 minutos, parando 1 minuto. Era uma coisa assim. No último minuto a minha irmã estava junto. E a minha irmã falou assim, ó, quando eu fizer os últimos 30 segundos, todo mundo vai correr o máximo que pode. E eu não tinha mais nada para oferecer. Irmão, mas quando a minha irmã disse, ela falou para mim, e é nesse momento que eu vou humilhar vocês. Mexe comigo não, irmão. Quando ela disse isso, deu os últimos segundos, eu falei, fui adotada. Irmão, faltava 20 segundos. Eu dei a minha vida, passei as 2. E quando parou, era para ligar para o 192, porque o coração tava 184 batimentos. Mas eu ganhei. Naquele dia, o Espírito Santo me falou, se você anda com gente que te desafia a chegar mais longe, a fazer o que nunca você fez, a ir a lugares que você nunca chegou. É lindo! Eu quero que você saiba, 2024 vai ser um ano de novas conexões. Aqueles que te paralisam serão paralisados, e aqueles que te levarão para o outro nível, que te farão crescer, amadurecer, fortalecer, acelerar, Deus vai colocar na sua vida um a um, e aquilo que era lento vai ficar veloz, rápido, maduro, sobrenatural, porque Deus usa a eternidade, mas usa pessoas para fazer com que a gente chegue ao lugar que Ele já preparou. Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o teu vento é impetuoso, o teu vento nos dá direção, nos leva para novos lugares, Senhor. Oh, Jesus, posso te dizer uma coisa? Um dia eu vim pregar em Tubarão há muito tempo atrás, e no dia que eu preguei aqui, Jesus, eu não acreditava que o Senhor tinha me levado tão longe. E naquele dia eu não sabia nem de perto o que o Senhor iria fazer. Era tão pouquinha gente no dia, Senhor, mas hoje hoje está diferente. Porque o Senhor é o único que tem poder para fazer aquilo que ninguém faz. O Senhor é o vento que nos leva em direções que nunca imaginamos, que nos faz viver coisas que nós nunca sonhamos, Senhor Jesus. Então, Pai, que seja um ano de aceleramento, de crescimento sobre a vida dos teus filhos, que eles vão a lugares que nunca foram, vivam experiências que nunca viveram, e que o teu nome seja glorificado através de todos nós, em nome de Jesus, amém.